1984, Parte 1, Capítulo 3. Winston estava sonhando com sua mãe. Ele devia, imaginou, ter 10 ou 11 anos de idade quando sua mãe desapareceu. Era uma mulher alta, escultural, bastante silenciosa, com movimentos lentos e magnífico cabelo claro. Seu pai, ele lembrava mais vagamente, era escuro e magro, vestido sempre em roupas escuras apropriadas. Winston se lembrava em especial das solas muito finas dos sapatos do pai, e usando óculos. Os dois deviam, evidentemente, ter sido engolidos no primeiro grande expurgo dos anos 1950. Naquele momento, sua mãe estava sentada em algum lugar nas profundezas, abaixo, com a irmã caçula dele nos braços. Ele não se lembrava de nada da irmã, exceto como um bebê pequeno e frágil, sempre em silêncio, com olhos enormes e atentos. Ambas olhavam para cima para vê-lo. As duas estavam em algum lugar subterrâneo, o fundo de um poço, por exemplo, ou tumba muito funda, mas era um lugar que, já muito abaixo dele, estava em si mesmo se aprofundando e descendo. Eles estavam no salão de um navio afundando, olhando para ele através da água que escurecia. Ainda havia ar no salão, elas ainda conseguiam vê-lo, e ele a elas, mas o tempo todo elas estavam afundando nas profundezas das águas verdes que, um instante depois, as esconderiam eternamente da vista. Ele estava lá fora, com luz e ar, enquanto elas eram puxadas para a morte lá embaixo, e elas estavam lá no fundo, porque ele estava ali em cima. Ele sabia disso, e elas sabiam disso, e ele conseguia ver esse conhecimento em seus rostos. Não havia reprimenda em nenhum dos rostos ou corações, apenas o conhecimento de que precisavam morrer para que ele pudesse permanecer vivo, e que isso era parte da ordem inevitável das coisas. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido, mas ele sabia neste sonho que, de alguma forma, a vida de sua mãe e a de sua irmã haviam sido sacrificadas pela dele. Era um daqueles sonhos que, embora mantenham o característico cenário de sonho, são uma continuação da vida intelectual da pessoa e nos quais ela se dá conta de fatos e ideias que ainda parecem novos e valiosos depois de despertar. O que ocorria a Winston agora era que a morte de sua mãe, quase 30 anos atrás, havia sido trágica e dolorosa de uma forma que não era mais possível. A tragédia, ele percebia, pertencia aos tempos antigos, a um tempo em que ainda havia privacidade, amor e amizade, e quando os membros de uma família ficavam ao lado um do outro sem precisar saber o motivo. A memória de sua mãe rasgou seu peito, porque ela morrera ainda o amando, quando ele era jovem e egoísta demais para amá-la de volta. E porque, de alguma forma, ele não se lembrava como ela havia se sacrificado a um conceito de lealdade que era privado e inalterável. Coisas assim, ele via, não poderiam acontecer hoje. Hoje havia medo, ódio e dor, mas nenhuma dignidade de emoção, nenhum pesar profundo ou complexo. Tudo isso ele parecia ver nos olhos grandes de sua mãe e irmã, olhando para cima pela água verde, centenas de braçadas abaixo dele e ainda afundando. De súbito, ele estava em pé em relva elástica e curta,
em uma noite de verão, quando os raios inclinados do sol douravam o chão. A paisagem que ele estava olhando era tão recorrente em seus sonhos que ele nunca tinha certeza completa de já tê-la visto no mundo real. Em seus pensamentos despertos, ele a chamava de Terra Dourada. Era um pasto antigo, mordiscado por coelhos, atravessado por estradinhas de terra feitas a pé e montes pequenos de terra aqui e ali. Na cerca viva, destruída no lado oposto do campo, os galhos dos ulmeiros se moviam com muita leveza sob a brisa, as folhas se agitando em massas densas como cabelo de mulher. Em algum lugar próximo e iminente, mas fora do alcance da visão, havia um riacho claro e de movimento lento em que robalinhos nadavam nas áreas sob os salgueiros. A garota com o cabelo escuro estava vindo na direção dele, atravessando o campo. Com o que pareceu um movimento único, ela arrancou as próprias roupas e as lançou de lado com desdém. Seu corpo era branco e macio, mas não causou desejo algum nele. De fato, ele mal o olhou. O que tomou conta dele naquele instante foi admiração pelo gesto com o qual ela havia largado as roupas de lado. Com sua graça e descaso, ela pareceu aniquilar uma cultura inteira, todo um sistema de pensar, como se o grande irmão e o partido e a polícia do pensar pudessem todos ser varridos para o nada com um único e esplêndido movimento braçal. Aquilo também era um gesto que pertencia aos tempos antigos. Winston acordou com as palavras Shakespeare nos lábios. A teletela estava emitindo um assobio de perfurar os tímpanos que continuou na mesma nota por 30 segundos. Era precisamente 7h15, hora de despertar para funcionários de escritório. Winston torceu o corpo para fora da cama, nu, pois um membro periférico do partido recebia apenas 3.000 cupons de roupas por ano e um conjunto de pijamas custava 600, e pegou uma camiseta encardida e um par de bermudas atirados em uma cadeira. A educação física começaria em 3 minutos. No momento seguinte, ele se dobrou num acesso violento de tosse que quase sempre o atacava logo depois de acordar. Era algo que esvaziava os pulmões tão completamente que ele apenas conseguia respirar de novo se deitasse de costas e respirasse fundo diversas vezes. Suas veias haviam inchado com o esforço da tosse e a úlcera varicosa começou a comichar. Grupo de 30 a 40! Berrou uma voz feminina penetrante. Grupo de 30 a 40! Tomem seus lugares, por favor. 30 a 40! Winston saltou em atenção diante da teletela, em que a imagem de uma mulher um pouco jovem, esquelética, mas musculosa, vestida com uma túnica e tênis para exercício, já havia aparecido. Braços dobrando e alongando, ela esganiçou. Sigam o meu ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, camaradas. Botem um pouco de vida nisso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A impressão causada por seu sonho não havia sido apagada por completo pela dor do acesso de tosse, e os movimentos rítmicos do exercício a restauraram um pouco. Conforme ele lançava os braços para frente e para trás de forma mecânica, mantendo no rosto a expressão de prazer cruel que era considerada adequada durante a educação física, lutava para conseguir voltar a pensar no período apagado do começo de sua infância.
era extraordinariamente difícil. Antes do fim dos anos 1950, tudo se desbotava. Quando não havia registros externos que se pudesse acessar, até o delinear de sua própria vida perdia a clareza. O sujeito se lembrava de eventos imensos que, bastante provavelmente, não haviam acontecido. Lembrava-se dos detalhes de incidentes sem conseguir recapturar a atmosfera deles. E havia longos períodos em branco aos quais não se conseguia determinar nada. Tudo era diferente naquela época. Até mesmo os nomes de países e seus formatos nos mapas haviam sido diferentes. Pista de pouso 1, por exemplo, não se chamava assim na época. Chamavam de Inglaterra ou Grã-Bretanha, mas Londres, ele tinha bastante certeza, sempre se chamara Londres. Winston não conseguia se lembrar de forma definitiva de um momento em que seu país não estivera em guerra, mas era evidente que houvera um intervalo bastante longo de paz durante sua infância, porque uma das primeiras memórias era de um ataque aéreo que pareceu tomar todos de surpresa. Talvez fosse o momento em que a bomba atômica atingiu Colchester. Ele não se lembrava do ataque em si, mas se lembrava da mão de seu pai agarrando a sua conforme corriam para baixo, para baixo, para baixo, em algum lugar nas profundezas da terra, descendo e descendo por uma escadaria em caracol que ecoava sob seus pés e que, enfim, cansou tanto suas pernas que ele começou a choramingar e eles tiveram de parar para descansar. A mãe, com seu jeito lento e sonhador, os seguia muito atrás. Ela carregava a irmã caçula. Talvez fosse apenas um amontoado de cobertores que ela estivesse carregando. Ele não tinha certeza se sua irmã já era nascida naquela época. Enfim, emergiram em um lugar barulhento, lotado, que ele se deu conta ser uma estação de metrô. Havia pessoas sentadas por todos os cantos no piso de pedra e outras pessoas aglomeradas juntas. Estavam sentadas em beliches de metal, umas sobre as outras. Winston, a mãe e o pai arranjaram um lugar no chão e, perto deles, um velho e uma velha estavam sentados lado a lado num beliche. O velho vestia um terno escuro, decente, e uma boina preta cobrindo o cabelo muito branco. Seu rosto estava rubro e os olhos eram azuis e cheios de lágrimas. Ele fedia a gin. Parecia sair da pele no lugar do suor, e dava para imaginar que as lágrimas explodindo dos olhos eram gin puro. Mas, apesar de levemente bêbado, ele também estava sofrendo algum tipo de pesar que era genuíno e insuportável. De seu jeito infantil, Winston entendeu que algo horrível, algo que estava além do perdão e nunca poderia ser remediado, havia acabado de acontecer. Também lhe pareceu que ele sabia o que era. Alguém que o velho amava, uma netinha, talvez, havia sido morto. A cada poucos minutos, o velho repetia: a gente não devia ter confiado neles. Eu falei, mãezinha, não falei? E isso que dá confiar neles. Eu avisei esse tempo todo. A gente não devia ter confiado naqueles desgraçados. Mas em quais desgraçados não deveriam ter confiado? Winston agora não lembrava. A partir daquela época, mais ou menos,
A guerra havia sido literalmente contínua, apesar de, em termos técnicos, não ser a mesma guerra. Por diversos meses durante sua infância, houve combates confusos de rua na própria Londres, alguns dos quais ele se lembrava com nitidez. Mas traçar a história do período inteiro, dizer quem estava combatendo quem em algum dado momento, teria sido totalmente impossível, já que não havia registro escrito e nenhuma história oral sequer fazia menção a qualquer outro alinhamento que não o daquele momento. Neste momento, em 1984, se estavam em 1984, a Oceânia estava em guerra com a Eurásia e em aliança com a Lestásia. Em nenhuma declaração pública ou privada era jamais admitido que os três poderes haviam algum dia se alinhado em posições diferentes. Na verdade, como Winston bem sabia, fazia apenas 4 anos que a Oceânia estivera em guerra com a Lestásia e aliada à Eurásia. Mas aquilo era apenas uma parte do conhecimento furtivo que ele tinha por acaso, porque sua memória não estava satisfatoriamente sob controle. No relato oficial, a mudança de aliança nunca havia acontecido. A Oceânia estava em guerra com a Eurásia. Portanto, a Oceânia sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo no momento sempre representava o mal absoluto e, portanto, qualquer concordância passada ou futura com ele era impossível. O que era assustador, ele refletiu pela 10ª vez enquanto forçava os ombros para trás de forma dolorosa. Com as mãos nos quadris, eles giravam os corpos na linha da cintura, um exercício que supostamente era bom para os músculos das costas. O assustador era que tudo aquilo poderia ser verdade. Se o partido conseguia enfiar a mão no passado e dizer isto nunca aconteceu sobre este ou aquele evento, aquilo certamente era mais assustador do que a mera tortura e morte. O partido dizia que a Oceânia nunca estivera aliada à Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceânia estivera em aliança com a Eurásia apenas 4 anos antes. Mas onde aquele conhecimento existia? Apenas em sua consciência, que de qualquer forma deveria ser aniquilada em breve. Se todos os outros aceitassem a mentira que o partido impunha, se todos os registros contassem a mesma história, então a mentira passava para a história e se transformava em verdade. Aquele que controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Aquele que controla o presente, controla o passado. E ainda assim, o passado, apesar de sua natureza inalienável, nunca havia sido alterado. O que quer que fosse verdade agora era verdade da eternidade à eternidade. Era bastante simples. Tudo o que era necessário era uma série interminável de vitórias sobre sua própria memória. Controle de realidade. Eles chamavam, em novilíngua, duplo pensar. Descansar! Latiu a instrutora com um pouco mais de amabilidade. Winston deixou os braços despencarem nas laterais do corpo e preencheu os pulmões de ar devagar. Sua mente havia deslizado para o mundo labiríntico do duplo pensar. Saber e não saber, estar consciente da verdade completa ao mesmo tempo que se conta mentiras construídas com cuidado, manter duas opiniões que se cancelavam uma à outra, sabendo que eram contraditórias e acreditando em ambas, usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade enquanto a reivindica, acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia, esquecer o que fosse necessário
esquecer. Então, trazer de volta a memória no momento em que fosse necessário e então esquecer de novo prontamente e, acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao processo em si. Esta era a sutileza final. Conscientemente induzir a inconsciência e então, mais uma vez, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que havia acabado de desempenhar. Até mesmo a compreensão da palavra duplo pensar envolvia o uso de duplo pensar. A instrutora havia chamado a atenção deles de novo. E agora vamos ver quem consegue tocar os dedos dos pés. Ela disse com entusiasmo. Bem dos quadris, por favor, camaradas. Ou dois. Winston detestava o exercício que enviava dores lancinantes desde o calcanhar até o traseiro. E, com frequência, terminava trazendo outro acesso de tosse. A qualidade parcialmente agradável saía de suas meditações. O passado, ele refletiu, não havia apenas sido alterado, ele havia sido de fato destruído. Pois como a pessoa poderia estabelecer até mesmo o fato mais óbvio quando não existia nenhum registro fora de sua própria memória? Ele tentou se lembrar em que ano ouvira a primeira menção ao grande irmão. Achava que devia ter sido em algum momento dos anos 1960, mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, é claro, o grande irmão figurava como o líder e guardião da revolução desde os primeiros dias. Suas conquistas haviam sido gradualmente empurradas para o passado, cada vez mais, até que já se estendessem ao mundo fabuloso dos anos 1930 e 1940, quando os capitalistas, em seus estranhos chapéus cilíndricos, ainda dirigiam pelas ruas de Londres em grandes automóveis brilhantes ou carruagens com laterais de vidro. Não havia como saber o quanto desta lenda era verdade e quanto era invenção. Winston não conseguia sequer se lembrar em que data o próprio partido começara a existir. Ele não acreditava ter ouvido a palavra Sosing antes de 1960, mas era possível que sua forma na velhíngua, isto é, socialismo inglês, fosse corrente mais cedo. Tudo se derretia numa neblina. Às vezes, de fato, era possível apontar uma mentira em definitivo. Não era verdade, por exemplo, como se afirmava nos livros de história do partido, que o partido havia inventado aviões. Ele se lembrava de aviões desde o começo de sua mais tenra infância. Mas ninguém podia provar nada. Não havia evidência alguma. Apenas uma vez em sua vida inteira, ele havia colocado as mãos em inequívoca prova documental da falsificação de um fato histórico. E naquela ocasião... Smith! Gritou a voz resmungona da teletela. 6079, Smith! W? Sim, você! Mais para baixo, por favor. Você consegue fazer mais que isso. Não está se esforçando. Mais baixo, por favor. Assim é melhor, camarada. Agora, descansar a companhia inteira e me assistam. Um suor quente súbito havia surgido em todo o corpo de Winston. O rosto permanecia completamente inescrutável. Nunca mostre desânimo. Nunca mostre ressentimento. Um único piscar de olhos poderia denunciar o sujeito. Ele ficou em pé
observando enquanto a instrutora erguia os braços acima da cabeça e, não se poderia dizer que com graça, mas com notável esmero e eficiência, se abaixou e enfiou a primeira junta dos dedos sob os pés. Assim, camaradas, é assim que eu quero ver vocês fazendo. Observem de novo. Tenho 39 anos de idade e tive 4 filhos. Agora olhem. Ela se abaixou de novo. Notem que meus joelhos não estão dobrados. Vocês todos conseguem fazer isso. É só querer. Ela acrescentou enquanto se aprumava. Qualquer um com menos de 45 anos é perfeitamente capaz de tocar os dedos dos pés. Nem todos nós temos o privilégio de lutar na linha de frente, mas ao menos podemos nos manter em forma. Lembre-se de nossos garotos no fronte em Malabar e os marinheiros nas fortalezas flutuantes. Pensem só no que eles têm que aguentar. Agora vamos de novo. Assim está melhor, camarada. Assim está muito melhor. Ela acrescentou com encorajamento, enquanto Winston, com uma inclinação violenta, conseguiu tocar os dedos dos pés com os joelhos esticados pela primeira vez em diversos anos.